Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, mais um vídeo chegando muito bom. Mais uma vez eu quero ser grato a todos vocês pelo apoio, aos novos inscritos do canal, bem-vindos, estamos juntos e misturados. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sensacional, espetacular, se você ficar aí você vai aprender. Principalmente aquele que ainda tem dúvida, porque eu sou bombardeado com várias perguntas, por conta do meu canal, por conta do que eu falo, por conta de ter sido ex-pastor, ex-religioso, ex-evangélico. E eu fui bombardeado com muitas perguntas. Por isso nasceu a ideia de fazer esse vídeo com mais clareza, que vai ser uma explicação mais clara do que acontece dentro de toda e qualquer igreja, esses movimentos estranhos que às vezes trazem dúvida às pessoas que ficam sem entender, procurando uma resposta. Quantas vezes pessoas ligaram para mim, conversaram comigo em WhatsApp: Antônio, eu não consigo entender, Antônio, aqueles movimentos, aquelas coisas. Antônio, será que não tem alguma coisa por trás? Será que não tem algum espírito de verdade, alguma coisa, Antônio? De hora que eles estão todos conectados ali, naquele movimento. Eu queria que você tentasse me explicar o que vem a ser isso, se isso não é ação espiritual, o que de fato isso é. Esse tipo de movimento, como se explicar este tipo de movimento nessas igrejas? Principalmente igrejas do padrão pentecostal e neopentecostal, que é assim que eles falam, que são as igrejas que têm pulos, barulhos, sentimentalismo e emocionalismo. Para trazer com clareza tudo o que acontece nessas igrejas, dentro do meu entendimento hoje, as pesquisas que já fiz, os estudos que já fiz, eu tive que buscar em várias fontes, principalmente em fontes científicas neurológicas, acerca de neurônios, para entender isso. E eu tive que pegar uma carona em alguns ensinamentos profundos de neurocientistas, que eu não vou colocar aqui nenhum, mas eu tive que ouvir alguns deles, e principalmente o Miguel Nicoleles, que é um dos maiores do mundo e é o maior do Brasil, neurocientista, que ele explica de uma forma tão clara sobre os fenômenos que acontecem no cérebro, que eu denomino de o sexto sentido, que nós temos um sexto sentido e desconhecemos os efeitos deste sexto sentido por conta das próprias religiões, que vieram para tirar de tempo, para desviar a forma de entendimento mais fácil do que o cérebro humano é capaz. E aí inverteu tudo e jogou para um lado místico e mítico, enganando bilhões de pessoas no planeta Terra, levando para um suposto lado espiritual. E aí é que é o perigo. Então o tema desse vídeo, para você entender, o tema é esse: sincronia neurológica crônica religiosa. Pegou aí? Vai estar aí na tua tela, Ó.
sincronia neurológica crônica religiosa. Mas para começar a explicar sobre isso, sobre tudo que acontece nesse meio, eu vou falar aqui o significado da palavra sincronia. A palavra sincronia significa ação ou efeito de sincronizar, de ocorrer ao mesmo tempo. Condição do que acontece de maneira simultânea, ao mesmo tempo, podendo ter ou não relação entre si simultaneamente. Ou seja, a sintonia acontece quando tudo entra em comum acordo com o movimento, com a ação do momento, com aquilo que se concentra, com aquilo que se quer fazer em uma quantidade maior, unindo as vontades. Aí tudo acontece, porque é tudo mental. Tudo vem dos neurônios. Na verdade, a neurociência que explica tudo isso de uma forma clara, a neurociência atropela toda e qualquer religião. E a neurociência não trabalha só na área de neurônios humanos, neurônios de animais também. Então, antes de eu falar sobre os movimentos dessas igrejas, o que vem a ser, que não tem nada a ver com espírito, vamos assistir um vídeo aqui de uma sincronia de pássaros, que é esse vídeo aqui. E nós vamos assistir um pouquinho desse vídeo e eu já vou explicando aqui. A neurociência já explica isso aqui de uma forma precisa. E através desse pequeno vídeo você já vai começar a entender. Porque eu vou começar a falar. Você já está vendo aí passando o vídeo. Olha só, o que é que você está vendo aqui? Você está vendo aqui, não dá para contar, mas isso aqui tem milhares de pássaros em sincronia. Aí quando falamos de sincronia, alguém pode perguntar, mas Antônio, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Imagina esse tanto de pássaro voando em alta velocidade para todos os lados e um não consegue atropelar o outro. Seja para pensar? Porque aí, olha só, o certo, na verdade, pelo que a gente vê dentro de uma lógica de cada pássaro com um pensamento, porque pássaro não pensa, mas com um funcionar de cérebro diferente, poderia um se chocar no outro. E o que é que ia acontecer aí? Muitos pássaros iam atropelar outros pássaros no ar. Muitos iam cair. E dificilmente acontece isso. Acontece bem pouquinho. Às vezes, a sincronia não bate 100% e às vezes acontece, mas é muito difícil acontecer. Pode observar a sincronia desses pássaros. A neurociência já explica isso. Esses pássaros conseguiram sincronizar cérebro com cérebro e eles conseguem fazer movimentos absurdos, lindos, sem um não tocar no outro e não atropelar o outro. E isso não acontece só com pássaros, com outros animais também, vários animais. Vários animais trabalham em sincronia. E a sincronia é um todo de uma concentração mental que eles querem fazer isso. Para você entender melhor, isso aí é uma vontade de cada pássaro de fazer isso aí e unir com a vontade dos outros pássaros de igual modo. Isso se chama sincronia. Você precisa entender o que eu tenho para dizer. Baseando nesse vídeo aqui, só para você ter um entendimento no que eu tenho para falar, eu volto aqui a mim e começo a explicar
todos os movimentos que acontecem de igual modo dentro dessas igrejas, que é tudo sincronia mental, que eu chamo de sincronia neurológica crônica religiosa. Por que eu digo crônica religiosa? Porque, na minha opinião, é a opinião minha, o efeito religioso na mente do nosso povo já se tornou algo crônico. Crônico. Aí eu começo a explicar por que que dentro de uma igreja neopentecostal você vê o movimento de todos ali dentro da mesma vontade, pessoas caindo, pessoas pulando, pessoas gritando, pessoas fazendo movimentos praticamente quase iguais, mas ali, naquela mesma sincronia mental, de que a vontade deles é aquilo e a vontade deles faz aquilo acontecer. E não tem nada de espiritual, é tudo mental. Deixando claro. Quer ver? Por exemplo, cada vertente religiosa tem a sua sincronia. Você já observou como a mente dos adventistas tem sincronia uma com outra? Os cultos adventistas parece que são iguais. A concentração que eles têm lá eles não pulam, lá não tem barulho, não tem nada. Mas o que eles acreditam, aquele crédito que eles têm, aquela forma de crer, aquela forma de cultuar, tem sincronia. Porque aquilo ali, a vontade deles sincronizou para aquilo ali. Aí se você vai para outra vertente, por exemplo, a vertente batista tradicional, você vai ver que a sincronia dos batistas se une, mas não se une com a sincronia dos adventistas. Aí você vai ver que as testemunhas de Jeová têm a sua sincronia. E a sincronia é tão grande entre eles, somente entre eles, que não condiz com outros de outras igrejas, que até a voz, a forma de falar, a dicção, o sotaque deles são parecidos. Exemplo, vocês já viram as pregações dos pastores da igreja de Edir Macedo? É uma sincronia que todos eles têm uma forma de pregar. Parece que é tudo igual. Vocês já viram também a sincronia mental dos bispos ou dos presbíteros, não sei, obreiros, eles chamam de obreiros da Igreja Mundial do Poder de Deus? Parece que são iguais. Eles imitam até as vozes. A igreja de R.R. Soares, você já observou a pregação de R.R. Soares e aquele outro lá, que tinham dois, né? R.R. Soares pregava parecido com o outro, mas que a voz era bem parecida. A dicção, a forma de pregar, os dois. Que tinha outro, né? Vocês já pararam para observar que as pregações dos assembleanos são parecidas? Sincronia. Vocês já pararam para entender que, por exemplo, os movimentos que acontecem dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais são parecidas em todos os lugares do Brasil? Em todas as igrejas do Brasil? Sincronia. Nada de espírito. Eles querem fazer aquilo, é a vontade deles, e um vai aprendendo com o outro e vai sincronizando. Você quer ver outra coisa? Por exemplo, olha só, as supostas línguas estranhas, que eu chamo de línguas evangélicas. É uma crítica, não a pessoas, as línguas evangélicas que eles têm. Olha só, Labachúria, Surianda, Decantanaia e Labacheia. Pode observar que tem igreja que usa muito Labachúria. 80% das pessoas que usam essas línguas lá dentro, que isso é tudo mental, é uma sincronia que tem entre eles, que aprenderam assim, que 80% usa o Labachúria. Tem igreja que 80% Surianda, canta. Tem outro que 80%, outra igreja que 80% decantanaia e Labacheia.
Por quê, gente? Porque tudo isso é mental. Tudo isso é mental, assim como eu mostrei o vídeo dos pássaros aqui. Assim como você vê esta sincronia desses pássaros, que aqui não tem nada de espiritual, isso aqui é natural deles. Que tem gente que nem entende o que é sincronia, não entende o que é neurociência. Pega um vídeo como esse e diz que é Deus que está fazendo aí esses pássaros ter esses movimentos tão bonitos, usando esses pássaros. A ignorância religiosa fala isso, sabia disso? Para ter essa total sincronia. Mas não, isso é natural. Isso aí é de cérebro para cérebro dos pássaros, que diferentemente do cérebro humano, mas eles têm essa sincronia. Eles conseguem essa sincronia. Imagine que isso aí fosse um culto religioso. Imagine que todas as pessoas da igreja estivessem falando em línguas estranhas, pulando, sincronizados ali mentalmente. Você ia dizer que é coisa espiritual, que é coisa de um Deus. E você não vai entender que isso aí é o próprio cérebro que consegue fazer, sincronizar. Vocês já viram também, e assiste ali nas Olimpíadas, né? Nos Jogos Olímpicos, o chamado nado sincronizado. Que aquelas meninas ali treinam de uma certa forma que sincroniza cada movimento e fica igual, porque fica uma sincronia dos movimentos. É um dos esportes que mais eu gosto, é o nado sincronizado. Eu acho muito interessante. Sincronia. Esse lado aí da neurociência hoje eles estão usando muito no futebol, nas palestras, psicólogos, neurocientistas, clubes de futebol têm esses profissionais para ajudar a sincronizar o time. E o time mais sincronizado, ele consegue trocar passes e chegar mais fácil ao gol ali. E tudo isso é mental. E o Miguel Nicoleles, esse cara é um gênio da neurociência. Ele explica tudo isso. Ele consegue fazer uma sincronia com o cérebro de macaco, chimpanzés. O cara é muito inteligente. Então, tudo que acontece dentro das igrejas é uma sincronia, porque a vontade deles é fazer aquilo dentro daquela sincronia. Dentro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, aqueles movimentos que eles fazem ali, sincronia. Tudo mental, nada de espírito. Nada de espírito, gente, para com isso. Nada disso. O movimento católico, o movimento da presbiteriana, um movimento de qualquer igreja diferente, de qualquer vertente diferente, as religiões do hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, cada religião tem a sua sincronia. Tem delas que é bem mais cheguei do que outras. E aqui no Brasil está tendo uma sincronia mental, crônica, religiosa, que depois que o chamado pentecostalismo avançou e alastrou, que essa é a palavra, no Brasil, quase todas essas igrejinhas aí, neopentecostais, criaram a mesma sincronia. Já que dali fala em línguas, o dali fala igual, tem uns que falam diferente, mas aquele que fala diferente tem vários que falam iguais. Os pulos, os barulhos, você vê na internet aí. Você vê coisa absurda na internet. E quem não entende o que é sincronia mental, vai aderir a espíritos. Aí quem não entende vai ficar na dúvida. Como é, Anthony? Você quer ver uma sincronia? Um cara que sabia hipnotizar. Eu também já falei sobre hipnose, que tem muito nas igrejas. Uma das coisas
que mais acontecem dentro de igreja é hipnose. E a hipnose, ela consegue entrar e ajustar a sincronia mental das pessoas que dominam uma parte. Um cidadão crente famoso, que hoje nem se fala muito dele, aquele que jogava paletó, cai um montão de pessoas ao mesmo tempo. Sincronia. O cara conseguia hipnotizar com a forma dele falar, com a forma dele pregar. Ele conseguia sincronizar várias mentes ao mesmo tempo. E quando ele fazia aquela ação de jogar o paletó, caía um montão de pessoas. Um tanto de gente que caía. Mas a sincronia era tão bem aplicada na mente humana, que não tinha nada de espírito, que eles caíam tudo na mesma proporção, praticamente. Então é o chamado Benihim, o nome dele. Aquilo ali me chamava a atenção de um jeito que, quando eu não conhecia sobre neurociência, eu não conhecia sobre psicologia, que eu não sou profissional em nada disso, mas eu pesquiso, eu não conhecia sobre psiquiatria, neurologia, eu ficava sem entender. Que me chamava muito a atenção. Eu levava para o campo chamado campo espiritual. Porque é isso. E por isso que, tanto no nosso país como fora do país, as pessoas estão totalmente enganadas e enchendo igrejas ainda de muito tempo, porque as pessoas não conhecem esses ramos científicos que já são provados que é a capacidade do cérebro, tanto de animais como também de seres humanos, de fazer coisas absurdas, e que a pessoa que não tem esse entendimento, não busca esse entendimento, vai ficar achando que é espírito. E os líderes religiosos amam você acreditar que tudo é espírito. Eles amam, porque é uma forma, é uma maneira deles tirarem o que você tem, de ostentarem com os recursos que você coloca dentro das igrejas, dentro das vertentes religiosas. Então você precisa pesquisar essas coisas. Tô pedindo você acreditar em mim, não. Pesquise a reação do teu cérebro de pessoas, para você entender o que é que acontece nesses lugares. Gente, se você parar para pensar no que eu estou falando aqui, você vai entender que a sincronia acontece em vários movimentos de várias coisas dentro daquilo. Quando a pessoa está numa sala de dança, todo mundo dançando ali, a sincronia é o quê? É dançar. Ali não tem nada de espírito. Ele sabe que ele não existe espírito porque sabe que ali é uma dança normal do corpo físico. Mas é a mesma coisa, não tem espírito em lugar nenhum. Aqueles movimentos que acontecem nos carnavais, entendeu? Você quer ver um tipo de sincronia que eles usam dentro das igrejas e eles não percebem? A chamada coreografia. Eles conseguem treinar pessoas dentro da própria igreja para fazer coreografias, né? Para tentar representar alguma coisa ali da igreja ou da Bíblia. E ali treinam e faz aquela coreografia, as pessoas vestidas iguais. E eles ficam ali exaltando. Oh, coisa linda, aquela coisa toda. Mas no fundo eles sabem que ali uma coreografia é uma sincronia treinada. Mas eles não percebem que o que eles estão fazendo dentro das igrejas, o tempo todo, em orações, em pregações, em pulos, em barulhos, em movimentos, em línguas estranhas, tudo isso é sincronia. Então, gente, tá na hora das pessoas começarem a acordar e começarem a entender que nós somos adultos e não mais crianças, para não acreditar em besteiras e deixar de investir na vida, deixar de viver. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que esse vídeo tenha sido bem explicativo para você entender todas essas coisas que acontecem, esses movimentos. Isso chama-se sincronia neurológica crônica religiosa. É a única coisa que eu tenho para dizer. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo.
Pilastra da Verdade.